Olá! Esse é o nosso segundo vídeo aqui nesta série de vídeo que estamos postando com frequência aqui nas nossas redes sociais. Nós estamos querendo chegar mais próximo de você, nosso seguidor que está sempre aqui acompanhando e aprendendo com o nosso conteúdo. É por isso que cada vez mais nós queremos te ensinar, te entregar tudo que a gente sabe, porque a gente sabe o quanto é isso importante. A gente sabe que não tem um porquê a gente ficar retendo esse conteúdo. Então, por isso, a gente decidiu que cada vez mais a gente vai espalhar todo esse conteúdo. E uma das formas é trazendo mais e mais conteúdo para vocês. Então, a partir da terça-feira passada, nós já começamos. Aliás, não foi na terça-feira. Se você acompanhou, nós tivemos um probleminha com a postagem do vídeo da terça e o vídeo foi postado na quarta. Mas hoje, na quinta-feira, é o segundo vídeo da nossa série. Então, prepare-se que toda terça e quinta terá vídeo. Pode anotar aí na sua agenda e vir acompanhar, vir aprender sempre. Ah, e a propósito, se você tiver uma sugestão de conteúdo, a gente vai ficar muito feliz e com certeza a gente vai preparar um conteúdo para gravar para você com a sua sugestão, com a sua pergunta. E aí você já pode aproveitar e deixar aqui nos comentários qual é a sua pergunta. Combinado? Bom, hoje eu quero conversar com você, educador, você professor, você da área de ensino geral, das disciplinas, da educação especial, você da educação infantil, você educador geral. Se você é um educador da área dos esportes, independente, eu quero saber de você. Se você que é ouvinte, você também se pergunta: quem faz parte da comunidade surda? Será que são só os surdos? Ou será que os ouvintes também fazem parte dessa comunidade? Uma comunidade bem restrita, mas uma comunidade muito maravilhosa e muito rica e culturalmente, linguisticamente e também de muitas outras possibilidades. Bom, você já sabe, eu me chamo Vanessa, eu sou a Vanessa do Blá. Agora, nós temos o Blá do Ensino e o Blá da Tradução. E esse é o Blá do Ensino. O Blá 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 Libras é um projeto que foi pensado para difundir a língua de sinais e todos os conteúdos relativos a esse conhecimento. Então, é para isso que eu tô aqui. E para começar o vídeo, já passou um tempinho aí que o vídeo começou, mas para começar de fato falando qual é o tema desse vídeo, eu quero pedir licença. Quero pedir licença para todos os surdos. Sim, esse não é o meu lugar de fala, mas eu estou usando isso porque também você vai perceber que faço parte da comunidade surda. Então, vou falar em nome de todos que fazem parte da comunidade surda para difundir cada vez mais os conhecimentos relativos a toda essa área, a essa língua. Com licença, se você for um surdo. Bom, então, como você já sabe, nesse episódio a gente vai falar sobre quem faz parte da comunidade surda. E a gente também vai falar sobre como é essa comunidade, quais são os aspectos dessa comunidade. É uma comunidade construída culturalmente e também historicamente, e que tem marcas muito importantes. Então, continua nesse vídeo até o final, porque você tem muito para aprender até chegar no final desse vídeo. E eu tô aqui especificamente para isso. Ah, e aí é bem importante você estar aqui, principalmente você educador, porque você tem uma grande responsabilidade com a educação do nosso país. E os surdos fazem parte do nosso país. Então por que a gente deixar eles esquecidos, não é mesmo? Vamos fazer parte dessa comunidade? Vamos trazer essa comunidade para cada vez um grupo que interage mais? Tirar eles da exclusão cada vez mais? Bom, para começar, eu preparei algumas perguntas, também para que eu possa me orientar para gravar para vocês, né? Então, quem faz parte dessa comunidade surda?
Às vezes eu tô olhando aqui pro ladinho porque eu preciso de uma colinha também, mas tá tudo certo, não é mesmo? Então, o que importa é o que eu estou passando para você. E olha que eu tô me empenhando, tô estudando muito para passar vários conteúdos. Mas a minha experiência de 15 anos já dentro da comunidade surda tem me ajudado muito nessa área também. Mas é sempre bom uma colinha, né? Pra gente não esquecer de nenhum conteúdo. Bom, afinal, quem faz parte da comunidade surda, Vanessa? Responde logo. São ouvintes? São surdos? São oralizados? São os implantados? São os protetizados? São os pais de surdos? Ou será que são somente os surdos sinalizantes? Opa, opa, opa! Quanta nomenclatura diferente por aí! Primeiro, vamos esclarecer todos esses termos, se você ainda não tem intimidade com eles, combinado? Então vamos lá. Quem são as pessoas ouvintes? Sou eu. Eu ouço, por isso eu sou ouvinte. Provavelmente você também é uma pessoa ouvinte, você, educador, certo? Bom, outra pessoa que nós citamos aqui são as pessoas surdas. Surdas porque não ouvem, mas lembre-se sempre, surdos e não surdo mudo, nem surdinho, nem mudinho, nem o deficiente que não ouve, não, são os surdos. Combinado? Quem são então as pessoas oralizadas? As pessoas oralizadas são surdos que passaram por terapia de reabilitação auditiva e aprenderam a falar. Aprenderam a falar, a oralizar, porque a fala também é produzida através da língua de sinais. Ela apenas não tem som, então ela também é fala, certo? Bom, oralizados, quem é surdo, mas tem a possibilidade de oralizar. Bom, e quem são os surdos implantados? Surdos implantados são crianças ou adultos também que passaram pela cirurgia do implante coclear. A cirurgia do implante coclear é uma cirurgia que tecnologicamente faz a substituição da cóclea, que é aonde o nosso cérebro teoricamente recebe a audição, passa a compreender o que é audição. Ele recebe as ondas sonoras. Então, nos casos onde há má formação da cóclea, é possível ainda quando a criança for na fase de aquisição linguística fazer o implante coclear. Por que eu digo na fase de aquisição linguística? Porque esse é o período de maior ganho das crianças. Porém, se ele for um surdo pós-lingual, ou seja, ele perdeu a sua audição depois de já ter adquirido a sua fala oral, a cirurgia do implante coclear também poderá ter um grande sucesso. Não que em outros casos não terá sucesso, mas o sucesso será muito mais garantido se a criança estiver na sua fase de aquisição linguística, que é até no máximo dos 4 até os 5 anos de idade, certo? Uma próxima nomenclatura que a gente citou foram os surdos protetizados. Nesse caso, são os surdos que usam aparelhos auditivos. Aparelhos auditivos, aquele aparelho que a gente conhece muito mais, é aquele aparelho que fica externo na orelha e que normalmente as pessoas idosas também usam. Esse aparelho funciona principalmente para as pessoas que têm uma perda leve ou severa, mas que ouvem um pouco. Então, esse aparelho vem para amplificar o som, certo? Os pais de surdo, bom, a gente nem precisa falar. Normalmente, surdos nascem em famílias ouvintes. Nasce o surdo com um pai e uma mãe ouvinte. E aí, o surdo sinalizante, que termo é esse? É o surdo que se identifica, se comunica através da língua de sinais. Então, ele sinaliza. Muitas vezes, esse surdo pode até ouvir, pode inclusive oralizar, pode ter sido implantado, pode ter sido protetizado em uma fase da sua vida, mas ele se identifica em determinado momento como um surdo sinalizante.
se identifica com a sua cultura, com a cultura surda e prefere então, a partir daquele momento, passar a utilizar a língua de sinais como sua língua de comunicação principal, certo? Bom, já entendemos todos os termos, mas fala logo, Vanessa, fala logo quem são essas pessoas, quem faz parte da comunidade surda. Bom, a comunidade surda, ela é composta por um grupo que interage numa mesma língua, no caso, a língua de sinais. Então, ouvintes que usam a língua de sinais e surdos que usam a língua de sinais fazem parte da língua de sinais. Então, todo mundo que se comunica usando a língua de sinais, que se identifica com ela, que defende essa língua, que difunde ela, que espalha ela com orgulho, que leva essa informação para mais e mais pessoas, sim, todas essas pessoas fazem parte da língua de sinais. Então, pode ser professor bilíngue, pode ser intérprete, pode ser professor de outra disciplina, pode ser um professor de arte, de educação física, pode ser um professor de karatê, pode ser um professor de academia, pode ser qualquer professor, educador, pode ser um professor de artesanato. E se ele sabe Libras, se ele tem uma pessoa na família, se ele já teve um aluno surdo e ele defende, ele quer, ele já aprendeu a língua de sinais e ele leva a informação correta, essa pessoa faz parte da comunidade surda. Mas isso é bem importante. Essa pessoa precisa ter contato direto com a comunidade, com outros falantes da língua de sinais. É importante a gente saber também que pessoas que fazem parte da comunidade surda estão ligadas ou relacionadas a fatos históricos, como é o caso de muitos surdos, que são marcados por uma história muito difícil até chegarem ao dia de hoje. A gente sabe, já estudando normalmente, se você, educador, já passou pela sua fase lá da licenciatura, você estudou um pouquinho sobre como foi lá atrás na época, quando a surdez era considerada inclusive um castigo de Deus, ou então as pessoas eram excluídas definitivamente da sociedade, eram escondidas em casa, eram consideradas doentes. Então, esse fato é bem marcante para os surdos propriamente dito. Então, isso liga eles historicamente e ficou uma marca muito grande para essas pessoas que carregam essa dor até hoje. Então, esse também é um fato que os liga quanto comunidade. Bom, e qual é a importância de conhecer e fazer parte da cultura e da comunidade surda? Eu nem preciso comentar. Aliás, eu até já comentei anteriormente que se você escolheu para sua vida ser um educador, você tem uma responsabilidade social muito grande. Todas as profissões carregam uma responsabilidades sociais, carregam papéis sociais muito importantes. Então, se você escolheu para sua vida ser um educador, você também tem uma função muito importante social e levar informação correta e principalmente a informação de grupos minoritários é muito importante para você. Então, esse é um convite sim para você aprender Libras e aprender o quanto antes, aprender hoje se possível. Afinal, isso vai abrir a sua visão, vai melhorar a sua compreensão de mundo. E também tem uma outra questão bem importante aí. Você vai se sentir pertencente a um outro grupo e vai fazer com que essas outras pessoas também se sintam pertencentes a grupos maiores de pessoas. Afinal, você irá incluir essas pessoas de forma mais natural nas suas rodas de convívio. Afinal, em muitos casos, elas ficam esquecidas, elas não participam das conversas. Tudo para elas, tudo para as pessoas surdas é passado de forma resumida. Então, mais e mais e mais pessoas precisam sempre saber a língua de sinais. Então, é clara, é óbvia a importância de você, educador, fazer parte, participar, aprender a língua de sinais, participar da comunidade surda, conhecer cada vez mais
a cultura e a língua dos sujeitos surdos. Um outro fato muito importante é, para fazer parte da comunidade surda, você também precisa lutar para que novas causas sejam ganhas. Nós já temos vários marcos legais, como em 2002, quando a lei foi reconhecida como lei oficial da comunidade surda. Aqui eu quero abrir um parêntese bem grande, porque muitas pessoas confundem, dizendo que a Libras é a língua que a Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Mas não é assim. A Libras é a língua oficial da comunidade surda. E é essa informação que você precisa ter clara e que você precisa difundir. Ela tem uma importância gigantesca para a comunidade. É através dela, dessa língua, que a comunidade interage e se identifica. Mas ela não é a segunda língua oficial do Brasil. Depois da Lei de Libras, que foi a Lei 10.436, em 2002, nós tivemos o Decreto 5626, no ano de 2005, que então veio dar algumas definições para a área do ensino. Então, o decreto determinou que os surdos recebessem o professor bilíngue ou intérprete na escola, que os cursos de licenciatura e de fonoaudiologia, por exemplo, tivessem uma disciplina, uma cadeira acadêmica específica para a língua de sinais, para que todos os formados nessas disciplinas, nessas profissões, conhecessem mais desta área, não é mesmo? Afinal, era com esse público futuro que esses profissionais iriam trabalhar. E provavelmente é por isso que você também chegou nesse vídeo. Então, essas são algumas conquistas. Agora, existem inúmeras outras que nós estamos batalhando. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, que é de onde eu gravo esse vídeo, nós ainda não temos escola bilíngue. Estamos num caminho muito próximo. Já inauguramos polos, salas bilíngue, e já é um ganho muito grande. Mas ainda estamos lutando para que logo sejam construídas escolas bilíngues. Assim, cada vez mais, os surdos conseguirão se reunir em comunidade, num grupo maior e interagir ainda mais entre si. Fazer parte dessas conquistas, dessas lutas, dessas batalhas, vai te fazer também ser um pertencente da comunidade surda. Bom, eu acho que eu já falei nesse vídeo que um dos pontos fundamentais para se sentir o pertencente, para ser uma pessoa que participa ativamente da comunidade surda, é difundir a informação correta sobre a cultura surda, sobre o surdo e sobre a língua de sinais. Mas afinal, quais são essas informações certas, Vanessa? Então, você agora que já está aqui nesse vídeo, que já chegou nessa etapa do vídeo, e inclusive muito obrigada por assistir até aqui. Acompanhe até o final do vídeo, você vai ver que a gente tem muito mais ainda para conversar. Mas, quais são essas informações? Quais são as informações corretas? Bom, normalmente, principalmente os jornais, as mídias televisivas acabam divulgando de forma inconsciente, por não receber a informação correta, que a língua é uma linguagem de sinais. E linguagem, a gente sempre se refere a algo que não tem regra, a tudo que eu quero passar uma comunicação, mas sem uma regra. Por exemplo, uma escultura não tem uma regra para ser feita e ela passa um significado, ela passa uma comunicação. Duas pessoas podem fazer uma mesma escultura de formas diferentes, com a mesma mensagem a ser passada, mas sem uma regra. Então, isso é linguagem, é a linguagem artística. Da mesma forma funciona com a linguagem corporal, ou então a linguagem artística da dança. Duas pessoas podem estar dançando a mesma música, mas a mensagem a ser passada pode também ser diferente, e a dança, inclusive, pode ser diferente. No caso, a língua de sinais não é assim que ela funciona. Ela tem regras, e regras muito claras,
que inclusive nós iremos mostrá-las cada vez mais aqui nas nossas redes sociais. Então acompanhe a gente sempre. Uma outra informação bem importante de passar é que eu vou contar um segredinho para vocês. A mudez não existe. É isso mesmo, não existe o termo surdo-mudo. Você sabia disso? É isso mesmo. Os sujeitos são chamados sujeitos surdos. Exclua esse termo surdo-mudo. Esse é um termo usado lá antigamente, que não se usa mais quando as pessoas não tinham o conhecimento científico necessário. Mas por que eu estou falando que a mudez não existe? Porque necessariamente a fala não precisa ter som. Então, eu posso falar através da língua oral ou através de uma língua gestual. Então, eu posso falar com a minha mão também. Ou ainda, eu posso falar de outras formas, com um desenho, com um texto, com a dança, com várias outras formas. Mas a fala com a mão também é fala. Se tem fala, tem comunicação. Então, não tem mudez. Combinado? Então passa essa informação aí para frente, para todos os seus colegas, seus amigos, seus familiares, para todos os professores aí do seu círculo, porque isso é muito importante. Você já sabia desse conceito? Isso é muito bom. E aí a gente se questiona: qual é a importância de se sentir pertencente à comunidade surda, sendo que eu sou ouvinte e já participo da comunidade ouvinte, já tenho um grupo de amigos, já frequento locais. Mas você já se imaginou você se colocando no lugar do surdo? Você tendo pouco contato com poucas pessoas? Você conhecendo, tendo intimidade com poucas pessoas? Então coloque-se no lugar do sujeito surdo também. Ele também gostaria de conhecer mais pessoas, fazer mais amizade, saber mais da vida, das informações que giram pelo mundo. É isso. Para isso é muito importante que você também faça parte da comunidade surda. E novamente eu vou falar, se você escolheu para sua vida ser um educador, você carrega essa responsabilidade social ainda mais forte. Então que bom que você está aqui. E aí, você pode estar se questionando aí, tá, mas por onde eu vou começar para conseguir fazer parte da comunidade surda? Bom, o primeiro passo você já deu, que você já viu boa parte desse vídeo, né? E isso é muito legal, parabéns por chegar até aqui. O segundo passo é continuar seguindo a gente nas redes sociais. Inclusive, a gente tem Instagram, Facebook e YouTube, tudo com Blá 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 Libras. Você pode procurar em todas as redes sociais que você vai encontrar e tem muito conteúdo por lá também, tá bom? O terceiro ponto é que chegando nas redes sociais, chegando nos locais corretos, você tem que ter o interesse em aprender Libras. Sim, não basta saber que ela existe, você precisa aprender ela, aprender, praticar, estar em contato com o sujeito surdo. Cada vez, a cada contato, você vai aprendendo mais e mais. E isso vai te fazer chegar ou ficar ou estar cada vez mais próximo e perto dessa comunidade. Para um dia, então, sim, fazer parte dela de fato. Isso pode demorar um tempo, mas vai acontecer. Se você se empenhar, pode ter certeza que isso vai acontecer. E o melhor, a melhor notícia é que a sua visão de mundo vai ser tão ampliada que você nem vai lembrar como você conseguia ver o mundo de forma tão minúscula, tão fechada antes. Porque a língua de sinais e a cultura surda são línguas visuais, é uma cultura visual. Então ela vai te dar uma abertura para o mundo tão gigante que você vai começar a compreender muitas coisas de forma diferente, mas um diferente muito legal. Um outro passo para você fazer parte da comunidade surda é participar das associações de surdo, ter contato com pessoas surdas. Então procura a associação aí na sua cidade, procura um surdo lá na sua escola. Talvez você não dá aula para ele, mas vai lá na sala, na outra sala, tenta conversar com ele, ele vai adorar, pode ter certeza. Se você está aprendendo ainda a língua de sinais,
se aproxima dele, ele também vai ir te ensinando aos pouquinhos. E assim vocês vão se tornando amigos. E isso também vai te fazer aos pouquinhos ser pertencente da comunidade surda. Com o tempo, aos poucos, você vai receber um sinal. Um sinal é o seu batismo em Libras, é o seu nome em Libras, na língua de sinais, não é mesmo? E aí sim, você vai fazer parte da comunidade surda. E para encerrar o vídeo, eu quero dar uma dica muito importante para você. Porque pode acontecer de não ter uma associação de surdos aí na sua cidade, ou pode ser até que não tenha surdos na sua cidade. Talvez você mora numa cidade muito pequena, eu não sei qual é a sua realidade, ou talvez no seu bairro não tenha surdos, na sua família talvez não tenha. E aí, como é que você vai fazer para ter esse contato? Bom, surdo adora rede social. Aliás, não é só surdo, não é? Todo mundo adora rede social. Então usa a rede social para isso, usa a rede social a seu favor. Entre em vários perfis, segue vários perfis que falam sobre a língua de sinais, que falam sobre a Libras, que falam sobre a comunidade surda. No Facebook também existem muitos grupos de interação entre surdos e ouvintes. Então essa é uma dica muito legal. E também você pode consumir conteúdos no YouTube, com vídeos, assistindo vídeos diretamente em língua de sinais. Cada vez com mais e mais contato com a língua de sinais, você vai aprender sempre mais e mais. Combinado? Então, agora você já sabe. Se eu te perguntar quem faz parte da comunidade surda, são só surdos ou são surdos e ouvintes? Aí você vai me responder, peraí, primeiro a pessoa tem que saber e usar, se comunicar através da língua de sinais. Aí sim, ela faz parte da comunidade surda, certo? Você gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, valoriza a pessoa aqui que está gravando, que ficou um tempão gravando, que preparou todo esse conteúdo para você, que está aqui passando toda essa informação cheia de carinho, tá bom? Porque eu sim, eu faço parte da comunidade surda e tô aqui para isso, para passar essa informação clara, certa, para todo mundo que está interessado nesse conteúdo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esquece de seguir as nossas redes sociais, de curtir esse vídeo e comenta aqui embaixo o que é que você ainda não sabia do que eu expliquei nesse vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.